Os avós são figuras incríveis que fazem parte da nossa vida. Nós aprendemos muito com as histórias que contam, nos deliciamos com as comidas que só eles sabem fazer e, claro, adoramos os beijos e abraços que recebemos com tanto carinho. Há também os avós que são verdadeiros pais, mães, verdadeiros guerreiros na criação de seus netos. Existem os que não estão mais presentes fisicamente, mas deixaram um legado imenso de força e bons exemplos de dedicação e amor. Infelizmente, os avós não são eternos, e quando se vão, deixam saudades. E que saudades! Por isso, o Bendita Hora de hoje deseja a todos os vovôs e vovós do Brasil um feliz Dia dos Avós. Acompanhem o programa com a gente. Quem eu estou recebendo aqui na Rede Vídeo Televisão? A doutora Natália de Paula, psicanalista clínica, tem um trabalho maravilhoso nesta área, justamente parental, né? Isso. Parental, é assim que se fala, assim, olha, além de psicanalista, ela é educadora parental, especializada em terapia emocional de famílias, terapia integrativa, do sono infantil, olha que interessante. Muito obrigado mesmo, estou muito feliz em você ter vindo aqui. Eu acho importantíssimo a gente receber pessoas com todo essa bagagem para a gente conversar sobre esse assunto. E é muito importante mesmo, porque a gente vive numa sociedade que não valoriza muito o idoso e não valoriza muito os avós, por consequência, não valoriza muito os avós. Então, sempre ser avô, avó, e ser idoso é um desafio, né? É um desafio para todo mundo. Muito grande, muito grande. Agora, me diga uma coisa, a importância, qual é essa importância que nós temos nesse núcleo familiar dos avós em relação aos netos, em relação aos pais? Isso focando o desenvolvimento das crianças. Perfeito. Queria primeiro, né, agradecer por estar aqui nesse dia tão especial que é o Dia dos Avós e dizer que os avós eles trazem a raiz da família, né? É verdade. Para dentro do seio familiar, essa questão da experiência, da maturidade de vida, da tradição da família. Então, os avós, eles trazem essa questão emocional para as crianças, a criança que tem, né, e não só as crianças, os adultos, que tem esse privilégio de ter os avós, né, porque infelizmente muitos não têm, né, essa possibilidade, mas é um privilégio enorme, uma diferença muito, muito grande na questão emocional e da formação da maturação cerebral, né? Esse amor, esse carinho que diferente, os avós dão. Então, a criança que tem contato com os avós e a criança que não tem contato com os avós. É diferente e é muito interessante hoje que nós podemos, né, padre, com o advento da ciência, né, tem vários estudos que mostram o que a gente fala dos avós. É a segunda mãe, é o amor em dobro, né? Mãe duas vezes. Mãe com açúcar, a mãe com açúcar. Isso, a vovó é mãe com açúcar, né? E a ciência vem provar hoje, através de vários estudos, que realmente os avós, eles têm uma intensidade maior em áreas cerebrais que vem dessa questão emocional. Foram feitos estudos da Emory University nos Estados Unidos, em que realmente nessa área emocional do cérebro, a atividade cerebral dos avós é maior. Quando eles olhavam fotografias... Possível. Sim, foi dado a eles nesse estudo, né? Fotografias de várias coisas relacionadas à emoção. Então, um cachorrinho, um bebê, enfim. E no meio tinham as fotos dos netos. E nesse momento que eles viam as fotos dos netos, isso ativava uma maior intensidade nesse local do cérebro relativo às emoções. Interessante. Então, os avós sentem sim mais o que a criança está necessitando, esse amor, esse carinho, essa integração social. E isso tem muito, muito a ver com o desenvolvimento. E para a criança isso é importante também. Muito porque ela se sente segura. A segurança que os pais trazem, óbvio, né? Ela traz consigo desde o início, porém a âncora, né, da família acaba sendo os avós, porque os avós têm essa percepção maior do que os pais. É verdade que os avós acabam estragando as crianças mesmo? Um pouco, né? Mimando um pouco. Porque assim, a responsabilidade é dos pais. A gente fala dos cuidadores principais. Então o pai e a mãe, eles têm que educar. Eles têm que estar na regra ali, no dia a dia, rotina, estudo. E os avós, eles já, né, passaram por isso, eles já nos educaram, né? Então eles têm essa coisa, deixa um pouquinho, só um pouquinho mais tarde hoje, dá um docinho,
deixa ele, né? Pode comer doce antes do almoço, mas não tem problema, não tem problema. Exatamente, mas isso é muito importante para a criança, né? Esse carinho, ela tem esse dia a dia com os pais, mas ter também esse amor, vamos dizer, que não é um excesso ruim, né? Os pais, você é criança, você está estragando essa criança, está estragando. Eu acho muito interessante, eu sempre lembro disso, eu sempre falo, a palavra mimar em inglês, mimar é spoil, que é estragar mesmo. Sim. Estragar, né? Você, spoil é uma criança estragada, que é mimada, né? O spoil é interessante. Agora, deixa eu dizer uma coisa, existe essa coisa do ciúme dos avós, em relação, aliás, dos pais em relação aos avós? Olha, eu acho que depende muito da questão familiar, de como é a atividade dessa família. E a gente falou agora dos limites, do estragar, eu acho que é muito importante, né? Os pais colocam os limites e as regras da educação, né? Então é importante comunicar a conversa, né? O discutir isso, como vão ser os valores da família, quais são os princípios, como que nós vamos trabalhar. E aí tem que ser um trabalho em equipe, porque realmente se os avós ficarem o tempo todo, né, agindo de outra maneira que a que os pais e as mães impuseram para aquilo que a criança vai fazer, para a rotina. Isso é verdade. Os pais fazem, os avós desfaz. O avô desfaz, né? Então acaba assim atrapalhando a criança, o desenvolvimento dela, o dia a dia, né? E acaba assim estragando. Então o mimo, ele é bom até certo ponto. Então é muito importante, né, que as famílias tenham essa conversa, tenham essa relação e falem abertamente, né, para o futuro dessa criança. É ela que está em jogo, né? A educação, são os valores, são os princípios. Dá para a gente notar a diferença na criação de uma criança que teve avós e outra que não teve? Ou não teve mais contato ou menos contato. Às vezes não tem muito contato. Mas num progresso emocional dessas crianças, dá para perceber? Olha, ele pode ser suprido, padre, porque assim, infelizmente tem, né, muitas crianças que não têm essa experiência, mas acabam tendo outras pessoas dentro da rede de apoio dos pais que façam isso. Às vezes uma vizinha, nossa, eu falo como se fosse a minha avó, tem esse carinho, né? Então, normalmente, são pessoas mais maduras e que têm mais paciência, que têm mais maturidade, que têm mais vivência e que convivem com essas crianças e conseguem passar esse amor, mesmo não sendo aquele avô, aquela avó de sangue, né, da família. Agora, deixa eu te falar uma coisa, Natália. Existe também, aí eu vou falar uma coisa que a gente acaba vendo no dia a dia também. Claro, lógico. A gente hoje tem uma figura do avô e da avó como praticamente no lugar dos pais. Sim. Porque ou os pais tiveram que viajar, ou os pais que tiveram que ir para fora pra trabalhar, ou os pais que tiveram que de repente trabalhar fora ou morar fora e tal. De repente, os avós assumem isso. Isso não é totalmente benéfico, né? Porque avô é avô, pai é pai. Exatamente. E acho que você tocou num assunto muito importante, padre, porque é o que a gente fala dos papéis, né? Então, como nós falamos, o papel de educar é do pai e da mãe. Os avós, eles são o suporte para que os pais possam desempenhar, né? Na educação parental a gente chama de rede de apoio. Rede de apoio, você está falando isso. Rede de apoio, Os avós, eles atuam como rede de apoio. Então, ajudam, né? Busca na escola, leva ali, cuida efetivamente da criança. É bom até para o idoso, nós estávamos falando do idoso, né? E com a geração, né? A longevidade vindo, vamos ter muito mais avós aí no mundo. Ativos. Ativos, né? E para os avós, inclusive, né, falando aí da questão cerebral, da questão da memória, essa junção de gerações, essa interação de gerações faz muito bem para o idoso também. Sei. Não só para a criança. Eu sei, mas eu digo assim, eu sempre fico com um pé atrás em relação a essa coisa. Será que de repente essa coisa de entregar, os avós assumirem a educação dos netos, assumirem completamente, não é um pouco de injustiça? Porque os avós, por exemplo, chega uma hora que eles falam, já criei meus filhos, eu quero descansar, eu quero para viajar. Sou, como você diz, sou ativo, eu quero viajar, De repente, eles passam de novo a cuidar de filhos.
Exatamente. Então, isso não é benéfico. A gente tem, lógico, famílias em que, onde não há o pai ou a mãe, e aí sim o avô ele passa a ter esse papel como cuidador principal, mas ele não é benéfico nem para a criança, nem para os pais e nem para os avós, porque eles têm que ter essa liberdade, né, de poder se aposentar, já criaram os filhos. Né? Então, e aí volta a dizer, a gente tem que medir, né, tanto o benefício dos avós com a criança, dos pais com a criança, do desenvolvimento da criança, para que a família converse e chegue a esse entendimento, o que é benéfico para todas as partes. Eu acho interessante falar. Você quer café? Você toma café? Com certeza, ótimo, lógico. Ela vai tomar café. Ótimo. Eu gostei que você fala, com certeza, é isso mesmo. O café daqui é tão bom. Ai, que delícia. Aqui você toma café como? As puras? Puro, padre. Ai. Ela deu uma seita do café sem açúcar. Eu brinco com o pessoal que eu falo que tem uma seita do café sem açúcar, que hoje quase todo mundo toma café sem açúcar e os bebedores raiz estão acabando, café com açúcar, melado. Você vive hoje em Cruzeiro, né? Vivo. Cruzeiro é Vale do Paraíba, lá tem como tomar café com açúcar, não é sem açúcar. Já tava bom o café? De verdade? Tava mesmo? Isso mesmo. E eu quero participar aí para ganhar. Lá, é isso mesmo. A gente vai ver agora, tem que trazer alguns avós que fazem sucesso na internet. Depois a gente vai ver sobre isso. Você estava falando sobre isso, que é muito ativo ainda. Vamos ver. Sim. Oh, Nossa Senhora! Pai, passou a mão no cabelo do homem. Rapaz, mas foi fazer um carinho no seu, Desarrumou, ué? Desarrumou? Todo mundo sabe disso. Olha a jogada que ela tem. Todo mundo sabe disso. Tava lá mexendo no doce e depois catou um potinho, quando ele viu que eu paguei o doce, catou um potinho, foi lá, catou, encheu o potinho e comeu. Eu vou ter que comer também um pouquinho, né? É, né? Eu sei que... Ah, não, a Mayara não gosta de quente, né? É, a Mayara gosta de quente. Mas dá pra esquentar? Ah, dá, só querer. Ah, tá. Linda, absoluta, eu sou Stephanie, no meu coração. Interessante. Aliás, tem um monte de vovô e vovó fazendo sucesso na internet. Acho interessante, você estava falando sobre isso, porque essa questão as pessoas estão cada vez mais ativas, né? Mais ativas, né? E é bom também, né? Bom pro... Sim, a gente fala dessa questão das gerações, da intergeracionalidade, né? Desse convívio. Então, isso para os netos é inesquecível, esse contato. Eles sempre vão lembrar dessas brincadeiras que fizeram com os avós, desse carinho, dos vídeos, enfim. E os avós também, eles vão estar integrados ao mundo que o neto hoje está vivendo, porque são gerações muito diferentes, né? Esse advento da internet. Então, o idoso também estar participando dessa evolução é muito bom para ele, para que ele também interaja com o neto nos tempos atuais. E o avô traga para os netos o que era da infância dele. Então, essa troca, ela é muito importante para ambos. Você falou nessa coisa dos pais, dos avós acabando como rede de apoio, aliviando muito a carga dos pais. Você falou que isso é benéfico, é bom. É bom também, né? Mas os filhos também precisam também ser essa rede de apoio para os seus pais também, para os mais idosos, né? Sempre. Essa troca é fundamental, padre, porque através do exemplo, eu falo muito, é o exemplo que ensina a criança. Não adianta eu falar e não fazer. É verdade, Então, a partir do momento em que a criança vê essa convivência saudável dos pais, cuidando dos pais, né? Com certeza, essa criança vai cuidar dos pais também, né? Então, ele viu como os avós foram cuidados, então eu vou cuidar do meu pai, então da minha mãe. Então, é muito importante que a família tenha esse convívio para um bom exemplo para a criança.
né? Doutora Natália, hoje a gente tem a configuração das famílias hoje, é as famílias vivendo junto. Às vezes avós vivendo junto com os netos e com os filhos e tal. É mais difícil, de repente, impor limites ali na questão da educação? Dizer, ó, isso não é da sua alçada, isso é o que tem que dizer. É mais difícil? É mais difícil, porque o convívio familiar intenso, né? Ele não ter o seu espaço, a casa da avó, então na casa da avó eu posso. Isso né? Então ele acaba, sim, sendo um pouco mais difícil dividir os papéis, mas sempre lembrando da importância de que o pai é pai, mãe é mãe, os avós são avós, né? E os pais, sim, como responsáveis, tirando esse peso para que o avô tenha a possibilidade de ser avô, de proporcionar essas atividades gostosas, esses momentos mais sensíveis, mais emocionais com a criança. Muito bom. Nossa, muito interessante. Eu acho interessante esse trabalho, seu trabalho, porque o seu trabalho toca em algumas feridas muito importantes, a coisa da questão parental, que sempre é um ponto muito nefrálgico no relacionamento familiar. Eu acho muito importante. Eu queria que você pudesse seguir a Natália no Instagram. Eu vou dar o Instagram dela agora, porque é importante mesmo. Dúvidas que a gente tenha e mesmo como agir, como proceder em certos momentos na vida da gente, né? Olha, o Instagram da Natália é @Natália de Paula, tudo junto, mas Natália com TH. Natália de Paula.parental. Então é uma especificidade, ó, parental. Estou batendo nessa tecla porque a gente tem muito pouco psicanalista especializado nessa área. E precisa cada vez mais. Né? Falar de família, falar de tratar a família como um todo é muito importante. Então, ó, Natália de Paula, Natália com TH, Natália de Paula.parental. Ou também no Instagram, @NaSuaPsique. @NaSuaPsique. Natália, queria agradecer. Obrigado, viu? Imagina, muito padre. obrigado. Eu que agradeço. Foi fantástico. A gente, nesse dia que a gente está falando dos avós, mas eu queria que um dia você voltasse para a gente até falar sobre certas coisas mais espinhosas. Sobre essa questão do relacionamento, dos pais quando separam. Dos pais quando, sim, com o maior prazer, porque o futuro está nas nossas mãos, nas mãos da família, da criação das crianças. Você falou a verdade, na mão das famílias. As famílias. Eu sempre digo que a família não resolve todo o problema, mas dificilmente um problema na nossa vida será resolvido sem família. Exatamente. Com certeza. Natália, obrigado, viu, gente? Eu que agradeço. A gente vai para o intervalo, bem rapidinho, a gente volta falando sobre labirintite. Quem nunca ficou tonto um dia aí? Veja aí, rapidinho a gente volta.